Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, a paz do Senhor, amém? Antes de estar realizando os devidos agradecimentos, já quero de antemão convidá-los para que abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, número 116. Nós iremos fazer menção dos versos 1, 2 e do 12, livro dos Salmos, 116, versos 1, 2 e o 12. Eu quero agradecer ao Senhor pela valiosa oportunidade que me foi gerada de mais uma vez poder estar aqui nessa casa de oração abençoada. Quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Genivaldo. Prazer estar mais uma vez com o Senhor, tá bom, meu pastor? Que Deus continue abençoando a vida do Senhor, lhe conservando, lhe dando saúde, amém? Que Deus possa derramar sobre a vida do Senhor e da sua casa, da sua esposa, filha, toda a sua família, todas as bênçãos do céu, tá bom? Muito obrigado pelo carinho do Senhor para com a minha vida e com a minha família. É uma honra, tá bom? Poder estar aqui atendendo ao Senhor. Que Deus continue abençoando todo o ministério que auxilia o pastor aqui, cada pastor, pastora, os obreiros da casa, que Deus continue abençoando, aos membros, aqueles que compõem o corpo de Cristo aqui, que a boa mão de Deus continue sobre a vida dos amados irmãos e irmãs, tá bom? Um prazerzão estar aqui, assim como foi dito. Eu sou o evangelista Tiago Góes e só para ressaltar, eu sou membro ali da Assembleia de Deus do Meia, pastor presidente do campo, pastor Pedro Galdino, meu mentor, e eu congrego na filial do nosso campo, que tem ali no centro do Rio. Eu sou oriundo ali do bairro do Santo Cristo, há uma filial nossa lá, a filial do Santo Cristo, que é dirigida pelo evangelista Emerson Valença. Em meu nome, pastor, eu trago um abraço do campo e vim acompanhado da minha companheira, minha esposa, essa mulher maravilhosa, essa princesa que Deus colocou ao meu lado, mãe dos meus filhos, Carol Góes, que Deus continue me abençoando, tá bem, meu amor? E também dos meus filhos, dos 5 que eu tenho, veio 3, tá bom? Minha primogênita, Ana Luísa, Pedro Henrique, meu segundo filho, o nosso último, Mateuzinho. Minha esposa seguiu a Bíblia à risca, eu crescer e multiplicar. Amém, gente? Vamos lá. Salmo 116, verso 1 diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei, enquanto viver. Versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, amém? Podem tomar os vossos assentos. Guarde o tema dessa mensagem, um cântico de gratidão, amém? Meus amados, rapidamente, debaixo da autorização do pastor Genivaldo, só quero anunciar que ao final, você que quiser, poxa, eu gostei do pregador, não conhecia, estou conhecendo hoje, ou se porventura já me conhece, me acompanha pelas redes sociais, ou se me viu pregando aqui no dia do Vigilhão, você que sentir, pô, eu quero abençoar ele, eu tenho os meus materiais. Pastor Genivaldo é um pastor abençoador, assim como os pastores que nos recebem, mas na minha mente eu sempre carrego esse pensamento, ser minimamente pesado para qualquer igreja que nos convida, e uma forma de poder estar ajudando é levando os materiais, tá bom? Eu costumo brincar que Deus confiou um ministério para mim e para minha esposa, espiritual. Ela também é uma pregadora itinerante, a gente louvar, ela também é uma exímia pregadora do Evangelho, e Deus nos confiou uma família grande. Como eu disse, lá em casa a gente não tem filho, né? A gente tem creche, eu costumo brincar, e para cada filho que eu tenho um trabalho, irmão. Para cada filho que eu tenho um trabalho. Eu sou professor de teologia do Ibadeja, que é o campo teológico da Assembleia de Deus Jardim Alvorada de Nova Iguaçu. Eu sou professor do meu próprio seminário de ensino, que é o Bíblia Dentro. Você que depois quiser, me segue lá no YouTube, só botar Tiago Góes, TH, botar Bíblia Dentro, Tiago Góes, é um canal de ensino. Você pode também ir pelo Instagram, só botar lá EV Tiago Góes Oficial. Na bio tem um link que te leva para o canal no YouTube, tem muita coisa boa lá,
É um canal voltado totalmente para o ensino teológico, tá bom? E eu sou um pregador e eu também vendo os docinhos que a minha esposa faz. Gente, para mim, a minha esposa é a melhor cozinheira que existe na face da terra, tá bom? Com todo respeito às irmãs da casa, ela é chata na cozinha. Vocês acreditam que ela me ganhou através da comida? Quando eu a conheci, eu falei, tu é linda, mas beleza exterior passa com o tempo, só vai permanecer interior. Mas a minha fome vai durar até eu morrer. Aí eu perguntei para ela, sabe fazer um arroz? Irmão, ela fez o melhor arroz da vida dela. De lá para cá, são 16 anos de casamento, primeiro casamento e último, porque eu vou juntinho com ela para a eternidade, em nome de Jesus. Então a gente vem num docinho que ela faz, a palha italiana. Se você quiser me abençoar, você abençoa a cantina da igreja. Eu não quero atrapalhar os projetos do pastor Genivaldo da igreja em nada, tá bom? Você que sobrou um qualquer, quiser me abençoar, leitinho, chocolate trunfado são os sabores, e você pode provar sem compromisso. Se não gostou, você não paga. Você é crente, não vai mentir, não tem problema com isso. Gostando, 1 é 3, 2 é 5 e 4 é 10, tá bom? Leitinho e chocolate trunfado. E tem alguns livros aqui, que eu não vou ficar anunciando todos, senão levaria a mensagem toda. Tem uns 20 temas diferentes, você que quiser. Tem aqui, por exemplo, Igreja de Cristo, o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, muito bom, livraço. Tem aqui Quarto de Guerra, que é uma ferramenta de Deus para tu aprofundar a tua vida de oração, muito bom. Tem aqui devocional também, A Forja, também excelente, é um devocional diário para você. Tem aqui Ansiedade, lutando contra a ansiedade com a palavra de Deus. Não é livro de coach nem de autoajuda, é um livro para te ensinar a vencer esse mal, que é uma realidade, com a palavra do Senhor. Aqui tem algumas mensagens de Charles Spurgeon e de Jonathan Edwards. E tem aqui o devocional Café com o Espírito Santo, de Spurgeon também, muito bom, você vai gostar. Eu tenho ali também Kit do Pregador, um livro com mais de 1000 esboços, tem 52 sermões de Spurgeon, bastante coisa. Você que puder, procura ali na porta. Tem uma Bíblia de estudo, gente, com aproximadamente 5.000 notas explicativas, mapas geográficos, King James de estudo com letra grande, R$140, está na promoção na minha loja, Livraria Góes, tá? Para onde quer que eu vá, a gente leva esses materiais. E Bíblia para mulher, também eu tenho, tá? Bíblia da Mulher Sábia, de estudo, e Bíblia King James da Mulher, qualquer uma, R$150, você vai gostar. E os livrinhos, a maioria dos títulos é tudo R$30, levou 4, tu paga 100. Aceito todos os tipos de pagamento, e no cartão de crédito, valores de R$50, parcela em 2 vezes sem juros, R$100, 3 vezes sem juros, R$200, a parcela tem 4 vezes sem juros. Amém, igreja? Você que puder estar me abençoando, você está abençoando diretamente a minha casa, a minha família. Eu creio que Deus vai te abençoar 7 vezes mais em nome de Jesus, tá bom? Meus amados, pastor Genivaldo, muito obrigado, tá bom? Um prazer poder lhe atender. Igreja, vamos lá. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos, ele carrega consigo algumas características bastante interessantes. Dentre elas, este conjunto de louvores, né, o saltério judaico, traz consigo a propriedade de definir os diversos momentos que um ciclo de desenvolvimento humano, né, de vida humana, vai nos apresentar. E por conta dessa característica que esse livro traz consigo, ele é encaixado, esse livro faz parte de um grupo, né, que contém os livros, e esse grupo é denominado de livros de sabedoria. Esse conjunto de cânticos faz parte desse grupo, os livros de sabedoria. E a classificação literária que esse conjunto de cânticos que recebe, né, o nome, é um tipo de literatura sapiencial, que nada mais é um tipo de sabedoria para ser aplicada no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano. Então, quando você para analisar esses cânticos, você vai perceber, por exemplo, que há momentos em que o salmista está alegre, está vivendo um momento de alegria, e ele vai transmitir essa alegria através de um cântico inspirado pelo Espírito Santo. E qual é a intenção do salmista? Glorificar o nome do Senhor.
Há momentos em que o salmista, ele recebeu um grande livramento da parte de Deus. E ele vai transmitir, vai descrever esse livramento em forma de cântico. E com a intenção, continuar glorificando o nome do Senhor. Há momentos em que o salmista está extremamente confiante em Deus. E ele vai transmitir essa confiança através de um cântico, através de um louvor inspirado pelo Espírito Santo. Há momentos também em que o salmista está triste, mas tal tristeza não vai roubar do seu coração o propósito de continuar adorando o nome do Senhor. E ele vai transmitir essa tristeza em forma de cântico. Há momentos em que o salmista está lamentando por algo que foi perdido, mas tal perca não vai arrancar do seu coração a sua adoração, a glorificação que ele carrega consigo do nome do Senhor. Até mesmo orações que foram feitas em forma de cântico. Repare que em todos os momentos o objetivo primário é o mesmo: glorificar o nome de Deus. E por conta desse objetivo principal, que é a magnificação, glorificação do nome do Senhor, quando você para olhar os manuscritos do Antigo Testamento, aquilo que a gente tem de texto que mais se aproxima dos originais, os textos mais antigos, você vai reparar que nenhum dos salmos ganha a autoria de ninguém. Tal autoria, ela de maneira proposital, omitida. Por quê? Porque tendo em vista a grandiosidade da obra que estava sendo gerada, do louvor que estava sendo compilado, para que não se corresse o risco de se perder o objetivo principal, que é a glorificação do nome de Deus, a autoria do salmo era omitida. Porém, quando houve o processo de tradução do Antigo Testamento hebraico para o idioma do Novo Testamento, o grego koiné, neotestamentário, os camaradas que estiveram em volta desse processo de tradução, desse trabalho, eles começaram a buscar as possibilidades autorais. Foi aí que se descobriu que grande parte dos salmos, por exemplo, foi escrito por Davi. Há até mesmo tradições que colocam todos os salmos na conta de Davi. Tem pessoas que, até por força de expressão, não importa o salmo que ela mencionar, ela acaba falando os salmos de Davi, os salmos de Davi, os salmos de Davi. Porém, outras pessoas estiveram envolvidas ali nesse processo autoral. Homens, por exemplo, como o filho de Davi, Salomão. Tem salmos que foram escritos por Salomão. Tem salmos que foram escritos por Asaf, que era uma espécie de ministro de louvor da época do templo de Salomão. Tem salmos que ganharam a atribuição, foi dada a atribuição aos filhos de Coré. Até mesmo Moisés ganhou a autoria de um salmo, que é o Salmo 90, a oração de Moisés. Enfim, mesmo depois de ter se buscado as possibilidades autorais, um pequeno grupo de salmos permaneceu sem que autoria nenhuma fosse lhes dada. Esse pequeno grupo de salmos forma um grupo chamado de salmos órfãos, que é composto por 34 salmos. Esses 34 salmos são chamados de salmos órfãos. Não se sabe quem os escreveu e nem em que momento eles foram escritos. E o Salmo 116 faz parte desse grupo de salmos. Não se sabe quem os escreveu e nem quando ele foi escrito. E logo a gente pensa, Tiago, se sabendo quem é o autor, se sabendo qual é o contexto que o texto está sendo gerado, mesmo sabendo dessas informações, existe uma dificuldade muito grande na interpretação da Bíblia. A gente, se não interpretar de forma correta, corre o risco de dizer aquilo que a Bíblia não está falando, e a verdade, o trabalho do intérprete tem que ser feito de forma minuciosa. Então, quando há uma obscuridade em cima de tais informações de autoria, de contexto, mais dificultoso ainda fica o trabalho
do intérprete. É verdade. Porém, olhando para o livro de Salmos, que é o nosso livro aqui dessa noite, ele é todo dividido. E essas divisões facilitam o trabalho interpretativo. O livro de Salmos carrega consigo as 5 divisões principais, que é uma alusão aos 5 primeiros livros da Bíblia. Na Bíblia hebraica, chamada de Torá, na nossa Bíblia, chamada de Pentateuco. Essas 5 divisões é uma alusão a esses 5 primeiros livros. E em cima dessas 5 divisões, existe aquilo que nós chamamos de subdivisões ou subclassificações. O que é isso, Tiago Góes? É simples. São porções de salmos que eram utilizados em momentos específicos para Israel. Porções de salmos que eram utilizados em ocasiões memorativas, festas, em alguma ocasião especial. Esses grupos de salmos eram usados. E o Salmo 116, ele faz parte de um grupo de salmos, que se inicia no Salmo 113 e é finalizado no Salmo 118. Esse grupo de salmos é denominado de Halel egípcio ou Halel israelita. E o que é o Halel? É o nome da liturgia dada para a Páscoa judaica. Os judeus, eles comemoram a Páscoa de uma forma totalmente diferente da nossa. Eles têm toda uma liturgia. E na antiga aliança, como é que a Páscoa era comemorada? Eram 8 dias de festa. E durante esses dias, havia festas contínuas no templo. Sacrifícios eram oferecidos ao Senhor, lembrando que isso era antes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, no templo, sacrifícios eram oferecidos durante todo o dia ao Senhor. E eles estavam ali agradecendo a Deus, lembrando o fato de Deus ter tirado eles da terra do Egito com mão forte. Era a celebração da festa pascual. Porém, a cada dia que se encerrava a festa no templo, as pessoas voltavam para suas casas. Então, o pai de família voltava com seus familiares para sua casa, e ao chegar nas suas casas, a festa pascual continuava. O pai de família se assentava na cabeceira da mesa. Os seus familiares se assentavam em volta. E em cima da mesa estavam os alimentos pascuais, os alimentos da Páscoa. As ervas amargas, o cordeiro e algumas taças de vinho. Sempre lembrando que vinho é algo peculiar da cultura israelita. É algo normal para eles beber vinho, porque vinho simboliza alegria, algo que não é comum para mim nem para você, cristão. Para eles é normal. Se você for chamado por um judeu, por exemplo, para uma festa, né, realizada por ele, ao chegar lá, a primeira coisa que ele vai te oferecer é uma taça de vinho. Você que não tem o costume de beber não vai aceitar, e ele vai ficar chateado com você, porque é algo normal para eles, para a cultura deles, mas não para a gente, amém? Então algumas taças de vinho eram colocadas ali, e o pai de família começava a contar para os seus familiares a história da origem da festa pascual. E entre uma história e outra que era contada, uma taça de vinho era bebida, e um salmo, dentre os salmos 113 ao salmo 118, era cantado. E ele continuava ali, contando para os seus familiares a história da origem do seu povo de Israel. E por mais que quem está sentado ali está cansado de conhecer a sua história, porque todo ano era a mesma liturgia, pensa num povo que ama as suas raízes, pensa num povo que ama os seus antepassados. Então o pai de família ali, ele contava, por exemplo, o momento em que Deus confiou a Abraão o projeto chamado Israel, lá em Gênesis capítulo 12. O pai de família, durante a festa pascual, se sentado ali, ele começava a contar e a lembrar os seus familiares as alianças que Deus havia feito com os patriarcas. Aliança, por exemplo, como é que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, quando Abraão estava meio triste. Pastor Genivaldo, havia se passado um tempo desde que Deus havia prometido a Abraão o nascimento de um filho. Passou-se um certo tempo, nada tinha acontecido. Abraão estava triste. Deus olha do céu, vê a tristeza de Abraão, desce para trocar uma ideia com Abraão. Ao ver Abraão cabisbaixo, naquele momento Deus manda Abraão sair da tenda, olhar para o céu, contar as estrelas. Abraão diz que não tem como, e Deus libera uma promessa naquele momento para Abraão, dizendo: assim será
a tua descendência não terá como ser contada. O pai de família, está sentado ali durante a festa pascual, começa a lembrar quando Deus fez uma aliança com o segundo patriarca, Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, quando Isaac está no deserto de Berseba, o versículo 23 diz que Deus se apresenta para Isaac e diz: eu sou Deus do teu pai Abraão, e assim como eu fui com ele, também serei contigo, e farei da tua semente uma grande nação. O pai de família, está sentado ali durante a festa pascual, começa a lembrar da aliança que Deus fez com o terceiro patriarca, Jacó. Quando Jacó estava fugindo do seu tio, ou melhor, do seu irmão, Esaú, lá em Gênesis capítulo 28, Jacó vai chegar num lugar por nome de Padã Arã, na cidade de Luz. Ali ele para descansar, coloca a sua cabeça sobre uma pedra. E ao dormir ele tem uma visão. Que visão é essa? Uma escada ligando a terra ao céu, o céu à terra. No topo dessa escada estava o Senhor, que libera uma palavra para Jacó dizendo: assim como eu fui com teu pai Abraão, assim como eu fui com Isaac, assim também serei contigo, e farei da tua semente como as areias da terra, não terá como ser contada. Naquele momento ali, Jacó, quando acorda, ele entende que aquele lugar não era outro lugar a não ser a casa de Deus. Ele muda o nome daquele lugar para Beit Helel, ou Betel, casa de Deus. O pai de família, está sentado ali durante a festa pascual, começa a lembrar os seus familiares a grandiosidade da providência de Deus sobre a vida de um dos filhos de Jacó, José, que foi enviado ao Egito, chegou como escravo, mas passado 13 anos, o escravo virou governador, e através da vida de José, Deus preservou toda aquela geração israelita em meio a um cenário de fome terrível que havia se construído. Porém, passado 400 anos, vai haver, me perdoe um minuto, vai haver uma troca no poderio egípcio, e o faraó que vai assumir o poder não está nem aí para Israel, muito menos para a história de José. O problema é, tem um povo de fora crescendo dentro, e Faraó não podia aceitar isso. Ele agora vai oprimir, ele agora vai afligir, e se tiver que matar, ele vai matar, mas ele não permite ver Israel crescendo. E sabe o que é o interessante? Um cenário que poderia não piorar, vai piorar. Que é isso, pregador? É Êxodo capítulo 2, versículo 23, quando aquele faraó morre, o filho dele vai assumir o poder, e ele vai aumentar o jugo da servidão. Mas foi durante esse ataque do inimigo que o versículo 23 nos informa que Israel clamou a Deus, que Israel clamou a Deus, oh aleluia. E o versículo 24 continua dizendo: e Deus ouviu o clamor de Israel e se lembrou da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. E o versículo 25 continua nos informando: e Deus atentou para o seu povo, e Israel o conheceu. É dentro desse cenário que está nascendo o Salmo 116, oh aleluia, porque o salmista está louvando a Deus, dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei, oh aleluia, enquanto eu viver. Eu vim hoje aqui dizer para alguém, lembrar você de algo bem simples. O que? Deus ouve a tua voz. Deus ouve a tua voz. Deus ouve a tua voz. Vem comigo aqui, por favor. Agora que a linha de raciocínio foi construída, a gente pode adentrar. Olhe para mim, por favor. É muito bom quando chega ao nosso conhecimento, pastor Genivaldo, que alguém orou e Deus respondeu esta oração.
Isso alegra o nosso coração. É muito bom quando chega ao nosso conhecimento que alguém orou e Deus entrou com providência. Isso fortalece a nossa fé, sim ou não, igreja? É muito bom quando chega ao nosso conhecimento que alguém orou, alguém que a gente nem sabe quem é, mas chega a informação até nós, camarada tal orou e Deus entrou com o sobrenatural. Isso formoseia o nosso coração, nos alegra, fortalece a nossa fé. Porém, é incomensurável quando tal resposta de oração, além de vir sobre a vida de terceiros, também vem sobre a nossa vida. Havia uma alegria muito grande no pai de família, sentado ali durante a festa pascual, contando os feitos de Deus sobre a vida dos seus antepassados. Só que o salmista não está relatando algo que ele ouviu, ele está falando trouxe hoje aqui na igreja missionária Betel de Caxias para dizer para alguém: eu não te chamei somente para ouvir de resposta de oração que veio sobre a vida de alguém, mas eu te chamei para vivenciar essas respostas sobre a tua vida. Deus não te chamou somente para ouvir de providência, mas Deus te levantou e te chamou para viver as providências dele, oh aleluia, sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa. Deus não te chamou somente para ouvir de sobrenatural, mas Deus te chamou para vivenciar o sobrenatural dele. Cadê você que crê nisso? Cadê você que crê nisso? Deus está falando para alguém hoje aqui: se tu abrir a boca para orar, eu respondo, eu respondo, eu respondo, eu respondo. Tudo que o inimigo não quer te ver no meio de aflição, abrindo a boca para orar. Tudo que o inimigo quer é que você esqueça essa verdade que está explícita aqui na Bíblia. Deus ouve a tua voz. Porque se nós lembrássemos disso a todo tempo, a gente iria se policiar mais com aquilo que os nossos lábios pronunciam. Se a gente lembrasse dessa verdade a todo tempo, a gente pensaria 1 milhão de vezes antes de abrir a nossa boca para murmurar contra Deus. Porque uma coisa que mexe com Deus é alguém que vive uma vida contínua de reclamações. Porque uma coisa é ter um momento de reclamação. Deus sabe que tu não é robô. Deus sabe, conhece a tua fragilidade. Tem momentos que a pressão está alta, a mulher está naqueles dias. Acontece, irmãos. É normal, mas uma vida contínua. Pastor Genibaldo, o senhor gostaria de alguém 24 horas do lado do Senhor, só reclamando? Ó céus, ó vida, nada dá certo, nada acontece. O senhor gostaria? Eu também não. E a gente é imperfeito. Imagina Deus, que é o Criador da perfeição. Então uma coisa que mexe com Deus é crente, que conhece Ele, sabe que não tem dificuldade que possa ser maior do que Ele, mas ao invés de clamar para ela a solução, fica reclamando do problema que já tem. Vai ficar batendo cabeça no deserto, irmãos. Lembra de Israel? Ficou 40 anos no deserto, porque só sabiam murmurar. Irmãos, não era para Israel ficar 40 anos no deserto. Se você pegar Êxodo capítulo 19, no versículo 1, olha a informação que Moisés dá. Ao terceiro mês, desde a retirada de Israel da terra do Egito, eles chegaram ao deserto do Sinai. Quantos meses? 3 meses. Eles chegaram no deserto do Sinai. Pega a rota geográfica que eles fizeram. O deserto do Sinai é o 7º deserto. Em 3 meses,
eles atravessaram 6 desertos. Deserto de Etã, Sucote, Sim, Elim, Su, Redfim. O 7º, o deserto do Sinai. Em 3 meses. E Deus é tão tremendo que durante o processo de travessia pelo deserto, Deus fez questão que Israel crescesse no conhecimento a Deus. Por quê? Porque Deus não tem imagem, sim ou não? Você não vê Deus. Mas o que Deus fez com Israel? Israel está saindo do Egito. E no Egito tinha várias divindades, né? Eles eram enoteístas, né? No Egito. Eles tinham uma divindade principal e vários deuses, que eram visíveis, tinham imagem. Israel está saindo do Egito. O que Deus fez para fortalecer a fé de Israel? Se manifestou de forma visível. De dia, nuvem. De noite, coluna de fogo. E olha a Bíblia que diz, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e no 22. A presença de Deus nunca se afastou de Israel quando eles estavam pelo deserto. Mas quando Deus mandou separar os espias em Números 13, que foram olhar para a terra prometida, eles valorizaram mais as dificuldades do que o Deus que tinha prometido. Aí não dá, irmão. Fala, não tem como, não dá. Irmão, uma coisa que Deus fica irado é quando você minimiza o poder dele. Você coloca a dificuldade, a porta que fechou, a enfermidade que apareceu, como se fosse maior que o Deus que você serve. Aí você acaba batendo cabeça no deserto, porque você perde a direção. Uma vida de oração te direciona. Lembra da oração padrão que Jesus ensinou? Mateus 6,9, tu lembra? Pai nosso que está em nós. Quem é o Pai? Quem é o Pai? Deus é onipresente, sim ou não? Está em todos os lugares. Mas olha Jesus, pedagogo que é, olha ele ensinando. Pai nosso que está nos céus, ele está dando uma localidade para o Pai. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente tem o nosso olhar direcionado para cima. Porque tudo que o inimigo quer é que a dificuldade te aprisione embaixo. Porque crente com a mente aprisionada nas coisas de baixo se torna um crente natural. E crente natural vive daquilo que vê. E isso é perigoso. Irmãos, eu estou pregando para pessoas aqui que precisam entender que um dia mal se apresenta, filho. É muito fácil olhar o Salmo 116 e só falar do versículo 12. Mas para chegar até o versículo 12, um caminho foi percorrido. Vamos lá, Bíblia aberta. Versículo 3. Cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e... o cenário era favorável ou desfavorável? Porque até para quem ora, um dia a crise se apresenta. Tu orando ou não, um dia o vento vai soprar. Tu orando ou não, tu não quer guerra com ninguém, mas a guerra decide querer guerra contigo. E aí? Vai dar uma de vítima? Vai dar uma de coitadinho? Vai desistir? E aí? Vai ficar chorando? Não estou dizendo que você não tem que chorar, estou dizendo que você chore que você tem que chorar, mas não viva só chorando. Tome também uma atitude direcionada pela tua fé que você tem em Deus. Porque tem gente que ora, quando tudo está bom. As coisas dão ruim, para de orar. O salmista não vai dar uma de vítima. O salmista não vai ficar lamentando. O cenário que cercava ela é terrível. Qual foi a reação dele? Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Irmãos, o cenário que o salmista estava vivenciando era tão terrível que ele pensou: daqui não tem como eu sair com vida. Então, Senhor, livra a minha alma. Livra a minha alma. Tu reparou? O cenário era altamente
totalmente desfavorável. Era um cenário de opressão, era um cenário de aflição, era um cenário onde o inimigo estava dizendo: daqui tu não sai com vida, aqui eu mato os teus sonhos, aqui eu despedaço os teus projetos, daqui eu arranco a tua esperança. Mas o salmista não se amedrontou por aquele cenário. Ele abre a boca, invoca o nome do Senhor, oh aleluia. E sabe o que mexe comigo? Uma coisa que Deus ama fazer é surpreender, oh aleluia, aqueles que são fiéis a Ele. Eu vou repetir: uma coisa que Deus ama fazer é surpreender aqueles que são fiéis a Ele. Que é isso, pregador? Tu veio lá do centro do Rio para mexer com o meu emocional aqui em Caxias? Não, filho, é Bíblia dentro, é o nome do meu curso. Vamos para a Bíblia, versículo 8, oh, aleluia. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Peraí, o salmista só pediu uma coisa para Deus, mas Deus decidiu surpreender ele, dando três coisas. A primeira já aparece no início do versículo 8. Porque o salmista pediu: livra a minha alma, mas Deus livrou a alma dele da morte. Deus entrou com o livramento em meio a um cenário que a morte física parecia ser certa. Deus, oh aleluia, oh glória, mostrou todo o seu poder, deu livramento ao salmista. Mas além de dar livramento, o versículo 8 continua dizendo, oh aleluia, e enxugou as lágrimas dos meus olhos e livrou os meus pés da queda, oh aleluia. Levanta a mão, porque eu quero ser profeta hoje para alguém. O salmista orou, Deus entrou com livramento, refrigério e equilíbrio. Deus me trouxe aqui hoje na Betel para dizer para alguém: tem livramento da parte de Deus para a tua vida, tem refrigério da parte de Deus para a tua vida, tem equilíbrio, aleluia. Eu estou pregando para pessoas que Satanás te viu em meio ao cenário de aflição e disse: eu vou arrancar o equilíbrio dela, eu vou transtornar a mente dela, eu vou aprisionar ela na crise de fobia, eu vou aprisionar ela no tarja preta. Vai viver batendo cabeça, vai se desesperar. Só que o inimigo quebrou a cara. Por quê? Porque onde ele pensou que ia ter um grito de desespero, lá houve um clamor, e por causa dessa oração, Deus está dizendo para alguém: tem livramento para a tua vida, tem refrigério e tem equilíbrio. Eu não pedi isso a mensagem toda, é a primeira vez que eu vou pedir, até porque eu acho muito chato toda hora ficar pedindo isso, mas com muito carinho eu te peço agora: pega na mão do teu irmão, por favor, e com educação tu vai sacudir ele devagar para não tirar o ombro do lugar, pelo amor de Deus. Com educação tu sacode ele, e como profeta de Deus que tu é, libera essa palavra para ele. Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. Abre a boca, vai. Deus vai te surpreender. Só quem crê nessa palavra, rasga a tua alma, abre a tua boca para adorar. Céu e calabababadaravassúria, do que calababadaravassaio. Sabe por que o inimigo não quer que tu ore? Porque Tiago 5,16 parte B diz: a oração de um justo céu e decantaravassai, do bicalababadaravassúria, do que decantaravassau. Deus ouve a tua voz. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. O inimigo quebrou a cara,
pensou que a prova é desfalecer tua fé, mas crente em comunhão, a prova só vem para te impulsionar para mais perto de Deus. Olha para cá que eu preciso finalizar. Olha para mim. Carol, meu amor. Carol, alinha com o Ministério de Louvor, por favor, o louvor, porque o tempo já foi. Por favor. Olha para cá. O salmista, ele fica constrangido. Olha para cá. Com o que Deus fez. Aí ele abre a boca e nasce o versículo 9. Enquanto eu estiver na terra dos viventes, andarei perante a tua face. O salmista diz assim: ó, enquanto eu viver, eu andarei na tua presença. Pastor Genivaldo. Porém, a ficha do salmista vai cair. Que isso, pregador? Porque chega um momento que ele vai entender que andar na presença de Deus não é um favor que eu faço para Ele, continua sendo um favor que Deus está fazendo para mim. Quando ele entende isso, pastor, a alma dele vai se quebrantar de uma forma. Quando ele entende isso, ele vai ficar extremamente constrangido. Quando ele entende que andar na presença de Deus continua sendo um favor que Deus está fazendo para a gente. Ele vai ficar completamente quebrantado diante de Deus, constrangido. Olha para cá. E em prantos, ele rasga a sua alma diante de Deus. E através da inspiração do Espírito Santo, nasce uma das maiores perguntas da Bíblia Sagrada. Com a alma quebrantada diante de Deus, ao rasgar a sua alma, o salmista abre a boca e pergunta: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Quando eu estava analisando esse salmo, o Espírito Santo gritou no meu coração: Tiago, faça como o salmista fez, seja grato a mim com todas as tuas forças, porque tudo que tu fizer por mim será pouco em vista do que eu já fiz por você. Deus me trouxe aqui para falar isso para alguém. Seja grato. Seja grato. Seja grato. Porque quando a gente entende o que é gratidão, você compreende que com Deus não dá para barganhar. Não é porque eu prego, Deus tem que fazer por mim. Não é porque eu canto, Deus tem que fazer por mim. Não é porque eu dirijo igreja, sento na mesa de oração. Não! Não é sobre barganha. É sobre entender que Deus fez por mim o que eu não merecia. Seja grato a Deus. Pastor Genivaldo, meu amigo, há uma frase que é muito dita por aí, às vezes é sem maldade, pela emoção. Quem nunca falou algo pela emoção? Mas é uma frase que é perigosa, pastor. Temos que ter cuidado. Alguém abre a boca e diz: o melhor de Deus ainda está para vir. E o que eu faço com o sacrifício de Cristo na cruz? O que eu faço com o sacrifício de Cristo? Deus entregou o Filho dele por amor a nós. Quando Deus rompeu um silêncio de 400 anos, Ele rompe esse silêncio primeiro com Gabriel, o anjo mensageiro, indo até Zacarias, depois indo até Maria. Mas quando é o próprio Deus que fala, foi durante o batismo de Jesus no Jordão.
Ele faz questão de no céu abrir a boca e dizer: esse é meu filho amado. E naquele momento Jesus estava iniciando seu ministério terreno, público. A qual culminaria no ápice do seu ministério, a cruz do Calvário. Que amor é esse incomparável? Eu estou pregando para pessoas hoje aqui, olhem para cá, finalizo. Que talvez esse ano a tua grande vitória não veio. Talvez aquela promoção que tu tanto esperou não ocorreu. A porta não abriu. O milagre ainda não aconteceu. Mas seja grato. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, está repreendido. Eu não estou dizendo que uma hora a promoção não vem. Uma hora a porta vai abrir, a chave vai descer. O milagre vai acontecer no tempo dele. Mas enquanto não acontece, continue sendo grato. Continue sendo grato. Continue sendo grato, porque não tem nada que possa se comparar com aquilo que Cristo na cruz já garantiu, que o meu nome está no livro da vida. E se a trombeta tocar agora, nós ouviremos Jesus chamar o nosso nome. Pastor Genivaldo, pastor, eu posso colocar vontade, muito obrigado. O pastor me deixou à vontade, mas eu não vou abusar do seu carinho. O senhor já me deu um tempo suficiente, mestre, e eu quero voltar aqui outras vezes. Essa igreja é uma igreja maravilhosa. É muito bom pregar para quem ama a Bíblia. Olhe para mim, por favor. Seja grato. Porque o caminho oposto da gratidão é qual? A ingratidão. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: meu filho, para o céu só tem um caminho, que é a porta estreita. E para passar por ela, só através de Cristo. Mas para ir para o inferno, tem vários caminhos. E dentre eles, a ingratidão. Aí Deus falou assim para mim: a ingratidão é um dos caminhos que levam para o inferno. Seja grato a Deus, porque a gente não merecia nada. Mas olha nós aqui. Rapaz, se eu te contar um pouquinho do meu testemunho, rapaz. De onde deu. Conta um pouquinho, pastor. Eu fiz esse ano, gente, não vai parecer não, vai se escandalizar. Mas eu fiz 40 anos, gente. Nem parece, né? Oxinho de 22, 23, né? 25 no máximo, pode confessar. O irmão fez assim, valeu, já gostei. Já vai pegar um livro de graça comigo lá fora. Amém? 40 anos, pastor. Mas lá atrás, alguém olhava para minha mãe e dizia: vai morrer com 16. Vai morrer com 17. Quando eu fiz 18, alguém falou: está fazendo hora extra na terra. Falava para minha mãe, porque de mim tinha medo. Só que a minha mãe nunca se deixou abater pelo cenário. Filho criado na igreja, berço evangélico, criminoso. 10 anos envolvido na criminalidade da comunidade onde eu sou oriundo, onde eu moro ainda. Lá a gente é testemunho vivo. Olha para mim. Só que a minha mãe não deixava se abater. Ela, na pouca força que ela tinha, ela ia para dentro da igreja e clamava ao Senhor, dizendo: Senhor, eu apresentei meu filho para ti e não aceito perder ele para essa vida. Irmãos, em 2009 Deus mudou a minha história. Mamãe hoje tem maior orgulho de mim. Onde mamãe vai, mamãe enche a boca e fala: meu filho é pregador, é professor. Ela vai elencando todas as qualidades. Até que eu sou conferencista internacional, ainda nem saí do Brasil. Calma, mamãe. Ela tem orgulho. Ela orou. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não abra mão daquilo que é responsabilidade sua, tá? Senhor, eu estou botando nas tuas mãos. Aí Deus olha para você: e a tua parte, meu filho? E aí, como é que faz? É igual quando o filho é problemático. Estou abrindo mão, Senhor, está nas tuas mãos. Aí Deus te olha e fala: mas o filho não é teu? Não abra mão daquilo que é a tua responsabilidade. Minha mãe podia ter lavado as mãos e desistido de mim, mas ela orava, ela clamava, ela nunca me abandonou.
Não abandone, não abandone aquele que Deus não abandonaria. Certa vez Deus falou para mim assim: meu filho, nunca desacredite de quem eu estou acreditando, porque se eu mudei a tua vida, eu mudo a vida de qualquer um. Eu falei: amém, Senhor. Oh, aleluia. Eu estou pregando para pessoas aqui que eu não sei qual é o teu cenário de aprisionamento, eu não sei onde é o teu Egito, mas uma coisa eu posso te garantir: o Egito não vai limitar o alcance do teu clamor. O cenário de aflição não vai limitar o alcance da tua voz. Se tu clamar, tem resposta de Deus hoje. Cadê você que crê nisso? Eu vim hoje com um profeta. Se assim for da vontade de Deus, antes de findar esse ano, Deus vai te surpreender. Vai ter culto de ação de graça. Tu vai dar testemunha aqui nesse altar, dessa palavra. Vai ter culto de ação de graça. Mas até lá, seja grato. Seja grato, seja grato, seja grato, seja grato, seja grato. Eu quero fazer um apelo, pode, pastor? Quero fazer um apelo e minha esposa vai louvar. Tem hoje alguém aqui nessa noite, olhe para cá, que quer aceitar Jesus. Irmãos, olhe para mim. Se Deus mudou a minha vida, Ele muda a vida de qualquer um, irmão. Eu nunca pensei há 20 anos atrás que eu seria um pregador do Evangelho, que eu seria um professor. Eu nunca pensei que eu teria 5 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa. Me conheceu quando eu não tinha nada, hein, pastor? Se ela pedisse uma Coca-Cola no dia que ela me conheceu, eu não tinha dinheiro para pagar para ela. Eu estava numa transição de mudança de vida, que assim que eu saí eu conheci ela. Deus me deu ela. Deus foi muito bom comigo. Por isso que ela hoje leva tudo que eu tenho. Tá comigo quando não tinha nada. Mas como é que eu vou falar não pra... mas não abusa não, tá, filha? Por favor. Amém. Gente, se Deus mudou a minha história, Ele muda a sua. Tem alguém hoje? Não fica com vergonha não. Vergonha? Para. Ah, Tiago, mas se eu for no altar, vai todo mundo ficar me olhando. Eu tenho vergonhinha. Vergonha é a trombeta tocar, rapaz. E quem está aqui te olhando subir e você ficar. Ela vai louvar e você tem um tempo do louvor para vir aqui no altar se consertar. Tiago, eu quero aceitar Jesus, vem. Tiago, eu já aceitei, mas estou mais para lá do que para cá. Eu posso ir na frente e me consertar? Você que se a trombeta tocar agora, você tem dúvida se sobe ou se fica. Está repreendido. Estou na igreja com dúvida da minha salvação? Vem para o altar. Porque aquilo que alguém diz que é motivo de vergonha, sabe o que a Bíblia diz? Mateus capítulo 10, versículo 31 e 32. Aquele que me confessa diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você tem um tempo do louvor. Cristo fez pela tua vida o que o homem não poderia fazer. Ele entregou a vida dele na cruz. Agora faz a tua parte. Aceite esse sacrifício. Seja grato. Vem pro altar, vem, vem, vem. Transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo. Pode vir, vem, vem. Eu te louvarei conforme a justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as suas obras. Com Deus agora. Toda a terra celebra-te.
Deus está na casa. Grandioso és. Ele pega na tua mão hoje. Eu quero orar por você. Não parece que essa pessoa que está louvando aqui, ela não gosta, mas eu vou falar porque eu sei que aqui é uma igreja de oração. Pastor Genivaldo batendo um papo comigo, conversou comigo sobre como Deus se manifesta aqui. E eu creio que tudo tem um porquê. Não parece, mas a minha esposa está travando a maior luta da vida dela. Nós estamos travando. No final do ano, Deus decidiu nos confiar uma guerra. E aí? Vai questionar? No exame, minha esposa descobriu que está com um caroço na garganta, um nódulo. Não parece, né? Porque nada rouba a alegria dela de servir ao Senhor. Quem acompanha a gente pelas redes sociais vai ver o sorriso dela e o meu ponta a ponta. Ela sabe que eu tenho que ser forte o suficiente para ela, mas ela é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Quando ela foi fazer a biópsia essa semana que passou, doeu, uma agulha enorme, ela saiu chorando, a minha alma ali. Mas eu tinha que mostrar forte. Agora eu posso falar porque passou. É uma batalha. O exame vinha agora, dia 25. Qual o presente de Natal? Para saber contra o que a gente está lutando especificamente. Mas eu já estou falando isso para vocês, para convocar vocês para que nos ajudem em oração. Você pode procurar na minha rede social, não faço menção de nada disso, porque isso não é algo para compartilhar qualquer um, mas sim para quem tem vida de oração. Eu sei que aqui tem. Ore pela gente, porque eu creio no milagre. Minha esposa tem promessas de Deus. Eu até brinquei com ela, através dessa dificuldade Deus vai te dar o agudo que tu pediu para Deus, né? Não queria o agudo? Vai vir esse agudo. Eu creio. Sentindo muitas dores, porque isso afeta um lado dela que dói tudo. E muitas vezes ela nem fala dessa dor pra gente. Ela já era uma referência enorme para mim, agora então. Mas eu creio no testemunho que está sendo gerado. Então lembra de gente, lembra de Carol Góes nas vossas orações, pastor, lembra? Porque eu creio que esse milagre vai ser gerado e vai ser contado. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai, nessa noite. Eu não sei qual é a guerra dos teus filhos, as batalhas, qual é a luta, mas tu sabes. E eu creio que através dessa noite, desse culto aqui, Pai, oh aleluia, o Senhor está realizando milagres sobre a vida de pessoas aqui. O Senhor está entrando com providência sobre a vida de famílias. Eu creio que o sobrenatural da tua parte está sendo gerado aqui, sobre a história de pessoas que creem, que confiam, que em meio ao deserto, ao invés de murmurar, estão clamando a Ti, estão orando a Ti. Pessoas que até mesmo a porta se fechou, a ferida está doendo, mas não deixaram de ser gratas ao Senhor, Pai. Continua abençoando. Continua derramando o teu Espírito, Pai, sobre a igreja missionária Betel de Caxias, abençoando ao pastor Genivaldo, a sua família, aos ministros dessa casa, cada membro, visitante que aqui está, Pai. Continua enchendo o teu Espírito, continua avivando, continua revestindo. E o meu pedido é que a tua vontade se cumpra sobre as nossas vidas, ao teu tempo, e o teu nome permaneça sendo glorificado sobre esse ministério e sobre todos que aqui estão. Assim eu te oro, te clamo, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja em alto e bom som diz: seja grato, seja grato.